Legal, agora nós vamos dar início, né, aqui no nosso mundo com o PHP, né, agora, né, para que a gente possa criar o nosso famoso Olá Mundo, né. Mas antes de você prosseguir nesse módulo, né, eu queria lembrar você que os arquivos que eu estiver criando no curso, né, os links, né, para você chegar até eles estão no comentário na descrição de cada vídeo, perfeito? Por que eu estou falando isso, tá? Este arquivo que você já está vendo na sua tela, eu já deixei ele previamente criado para que eu não fique tomando muito tempo aqui de vídeo, né? Escrevendo, né? E não dando foco, né, pro que nós queremos, que é codar em PHP. Eu sei que você deve estar ansioso para fazer isso daí, né? Bom, antes de você fazer o seu Olá Mundo, como o nosso ambiente, né, está se baseando em sempre a gente utilizar o Docker, né? Então a gente tem, né, que fazer o nosso Olá Mundo utilizando o Docker, né? Esse é o correto. Para fazer isso, o que eu fiz? Eu alterei a estrutura da minha pasta, tá? Eu coloquei uma pasta aqui chamada PHP, tá? Como você pode ver. E alterei algumas coisas aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Então a primeira coisa que foi alterado foi o arquivo default.conf do nginx, tá? Querendo ou não, o ponteiro já está em cima, né, da alteração. Eu falei que a index, né, ou seja, a raiz que o servidor web aqui tem que carregar agora o nginx é o index.php, né, porque agora nós estamos começando com PHP, né, então nós queremos já que ele já carregue com PHP e não mais com o HTML, perfeito? Então, esta foi a alteração que eu fiz, tá, no arquivo. O que você pode fazer? Como você já tem o arquivo do static, que é só o do HTML, você copia, né, ele para cá e realiza as alterações que eu estou comentando agora, tá? Que a primeira está na linha 7, que é informando que ele deve utilizar o index.php agora, certo? Legal. Logo abaixo, eu estou falando para o Nginx que, olha, toda vez que você encontrar aí um tal de .php, tá vendo a extensão? Eu quero que você execute este script PHP, certo? Utilizando o PHP FPM, certo? Que é um carinha, vamos dizer assim, certo? Capaz de executar o PHP. Legal? Você precisa se preocupar com o que é o PHP FPM agora que você está startando no seu mundo PHP? Ainda não, tá? Não se prenda a ele agora, tá? Por enquanto, o que você vai ter que fazer? Copiar esta linha aqui, do arquivo, colar ela, tá? E saber que o PHP FPM vai ser responsável, né, por ser esse interpretador dos seus scripts PHP. E falar para o Nginx que toda vez que ele encontrar nessa extensão .php, ele tem que entrar nesse bloco de execução e saber que é o PHP FPM o cara responsável, né, por executar o nosso código. Legal? É isso, o default conf. Na Dockerfile, né, nós fizemos também algumas alterações. Primeiro, eu alterei para o Ubuntu. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que você veja o passo a passo, né, do que nós estamos instalando, certo? Para formar essa nossa imagem, para depois nós termos o container, que é a execução propriamente dita, perfeito? Legal. Então a primeira coisa que eu estou fazendo é falando para ele pegar a última versão do Ubuntu, nós já aprendemos isso, então é o que ele está fazendo aqui. Na sequência eu estou falando para ele, olha, eu quero que você atualize os pacotes do Ubuntu, dá um update aí para mim, legal? Na sequência nós vamos fazer o quê? Instalar o Nginx. Na aula anterior nós já tínhamos o Nginx instalado porque nós pegamos uma imagem que já vinha com ele. Nesta nossa imagem, nesse nosso Dockerfile, para falar a verdade, eu quis instalar ele do zero, perfeito? Então, o que nós precisamos fazer para instalar? Fala, olha, eu quero usar o controlador aqui, vamos dizer assim, de instalação do Ubuntu, que é o Aptitude aqui, certo? Então, ó, Aptitude, eu quero que você dê um install para mim do Nginx. E este tracinho i nós já aprendemos, estou confirmando que quer instalar, certo? Aqui não mudou muita coisa do que nós aprendemos na aula anterior, ele está copiando o nosso arquivo de configuração do Nginx. Aqui embaixo sim, mudou. Agora nós estamos utilizando que é a extensão .php e não mais a .html, né? Então nós substituímos aqui
para dizer que nós estamos querendo executar o quê? O PHP agora, certo? Então copia lá o script index.php para dentro da nossa maquininha que nós estamos gerando, perfeito? Logo abaixo, nós vamos fazer o quê? Instalar vamos dizer assim, né, os softwares, né, mais comuns aqui, certo? Do Ubuntu, tá? Para que a gente possa ter uma certa flexibilidade quando adicionar repositórios. Traduzindo o que eu acabei de falar, entenda o seguinte, tá? O Ubuntu por si só não vai saber, certo? Que nós estamos querendo uma versão específica do PHP que eu estou utilizando aqui embaixo. Então, por isso eu estou utilizando um repositório, que é esse daqui, certo? Que vai permitir que eu instale essa versão que eu estou querendo. Uma vez adicionado o repositório e instalando os softwares aqui de propriedade comum, que é o comando acima, certo? Eu vou rodar mais um update, porque eu acabei de adicionar aqui, né, uma que nós chamamos de dependência no Linux, certo? De repositório, ele não sabe que esse cara existe, então eu estou falando para ele, agora você existe, eu quero que você possa ser utilizado. Então atualiza, né, os pacotes locais que eu tenho nessa máquina aqui do Linux para que ele possa ser capaz de entender que eu coloquei esse pacote aqui do Android PHP. Legal? Na sequência, o que eu vou fazer? Finalmente, instalar o PHP. Tá? Então aqui, ó, estou dando o aptitude install, ou apt install, se você quiser falar assim, e estou instalando o PHP 7.4 FPM, tá? O CLI do PHP, que nós vamos saber o que é isso ao decorrer aí do curso, tá? Estou instalando os pacotes de desenvolvimento e falando para ele, sim, confirmo que eu quero instalar isso. Perfeito? Logo abaixo eu deixei um PHP menos version só para que você veja que quando ele instalar o PHP ele vai retornar para você, olha, a versão que está instalada aí é o PHP 7.4, tá? É só para isso, legal? Bom, por último, e muito importante, nós temos uma cláusula nova, que é esse CMD. Sabendo que ele é diferente do run, tá? Por que eu preciso usar esse CMD aqui, tá? Porque eu não quero que quando ele forme a imagem, ele já tente ficar startando as coisas aqui. Eu quero que ele saiba que ele pode startar, certo? O PHP 7.4 FM e o Nginx, tá? Para mim. Mas eu não quero que ele faça isso na hora que eu estou formando a imagem, certo? Eu quero que ele seja capaz de poder fazer isso. Então o CMD, ele entende isso, tá? É um serviço que vai ser startado, vai ser utilizado em algum momento, mas eu não quero startar ele na hora que eu estou formando a imagem. Certo? Eu quero fazer isso depois. Quando eu executar meu container, eu quero que ele faça esse start, porque esse comando está aqui me dizendo isso. Certo? Bom, para buildar essa imagem, nós já aprendemos, tá? Eu já buildei ela, eu já buildei essa imagem, tá? Por que eu já buildei? Porque ela executa bastante coisa, como você pode ver, e eu não queria ficar tomando o tempo de vocês com tudo isso aqui. Tá? Mas isso vai acontecer na máquina de vocês quando vocês buildarem, porque ele precisa baixar tudo isso para formar esta máquina. A única coisa que eu quero mostrar aqui para vocês lembra do PHP version que eu tinha comentado? Quando ele executa, ele retorna para mim, ó, PHP 7.4.7 instalado, CLI. Tá vendo aqui? Ou seja, o que é este CLI que ele está dizendo? É o cliente de execução do PHP pelo terminal. Nós vamos ainda utilizar este cara. Tá? Não esquente sua cabeça, vamos utilizar ele. Mas é isso que ele está dizendo. Legal? E aqui ele está falando que o copyright é da Zend Engineer, porque esta é a empresa responsável pelo desenvolvimento do PHP. Para você saber. Se você quiser conhecer, basta pesquisar Zend Technologies aí no Google, ou só Zend PHP, se você quiser, que você vai achar. Tá? É por isso que ele está retornando Zend Engineer aqui para nós, perfeito? Legal, uma vez que eu executei o build, né, nós já sabemos que o próximo passo é dar um docker run. Aqui eu usei o traço itd, tá? Name, publish PHP, porque eu fiz assim, porque eu quero que ele execute e fique quietinho ali. Digo, ó, eu executei e tô aqui quietinho. Como é que eu sei disso? Docker PS. Perfeito? Então, o que a gente já pode ter em mente aqui? Que nós já formamos uma imagem capaz de executar o PHP. Tá? Isso aqui é muito legal. Então, esta imagem, com este container que se formou a partir dela, já está executando o PHP, o que é ótimo. É exatamente o que a gente quer. Não ficar executando PHP instalando na nossa máquina. Nós queremos que o Docker fique gerenciando isso aqui para nós. Tá? E qual a maravilha disso? Você pode estar assistindo esse vídeo, não sei, na empresa, vamos dar um exemplo, e você quiser executar em casa, basta pegar esse código aqui na sua casa, ter o Docker, fazer o build e o run, que você vai ter o mesmo ambiente. Legal?
Bom, para o vídeo não ficar muito longo, né? Vou deixar o nosso Hello World para a próxima aula, tá? Eu aguardo você na próxima aula. Um grande abraço.